Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais nova programação do canal Arbitragem, Direito Público em Debate. E esse é um projeto pelo qual eu tenho especial apreço, porque desde o meu ingresso no canal Arbitragem, eu tenho me dedicado a criar debates francos sobre o tema, estreitando as relações entre os agentes públicos e estudiosos, especialistas em direito público e administrativo. Todos nós sabemos que o direito evolui a partir das transformações da sociedade. E as matérias de direito público, com o passar dos anos e com o desenvolvimento da arbitragem, exigem uma análise pormenorizada que permitam que esse tangenciamento se aproxime sem ferir seus princípios fundamentais. Por isso, eu agradeço ao César Pereira pela iniciativa, um grande parceiro do canal, por sugerir que, desde logo, essa iniciativa do direito público em debate fosse recebida com muito apreço por Lauro e por mim, principalmente quando eu soube da possibilidade de a gente contar com a presença do professor Marçal, a quem eu admiro de longa data, desde que eu assisti em São Paulo em uma palestra que foi proferida no Comitê Brasileiro de Arbitragem. Nós nos reunimos em alguns calls e, em perfeita sintonia, alinhamos as expectativas de todos que deram origem a essa programação de hoje. E já me preparando para passar a palavra para os reais responsáveis desse projeto, e sabendo que, ainda que dispensem a apresentação, eu vou fazer uma breve apresentação com o maior prazer. O professor Marçal Justen é coordenador científico dessa programação, formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor pela PUC São Paulo. Foi professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Visiting Fellow do Instituto Universitário Europeu na Itália e Research Scholar no Yale Law School. É professor do IDP em Brasília, autor de diversas obras jurídicas, entre elas comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tem atuado ativamente como paracerista e como árbitro. E como vice-coordenador dessa programação, César Pereira, doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, advogado especializado em Direito Público, que atua frequentemente como árbitro, advogado e é expert witness em litígios envolvendo administração pública no direito público. É Charter Arbitrator e Fellow do Charter Institute of Arbitrators, do CIARB, e foi presidente fundador do CIARB Brasil Branch. Coordena, entre outros grupos, a Comissão de Arbitragem do IBDAD, ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E a ele, César, passo a palavra para que eles falem um pouco sobre o formato dessa programação e os conceitos essenciais levados em consideração, além dos temas que serão abordados. Agradeço a ambos pela disposição e dedicação com que se comprometeram com esse projeto. É uma honra tê-los aqui no canal. César, por favor. Obrigado, Caroline. A honra é nossa, na verdade, é uma alegria participar de mais esse projeto com o canal Arbitragem. Eu agradeço a você, agradeço ao Lauro o entusiasmo com que vocês sempre apoiam estas iniciativas. Eu já venho convivendo muito com vocês e com o canal Arbitragem através do CIARB Brasil Branch, e agora, com esse novo projeto na área de direito público. E é também uma enorme honra e alegria ter o professor Marçal Justen Filho conosco como coordenador desse projeto. O professor Marçal, em acréscimo a tudo que você já falou, tem uma carreira acadêmica muito vasta e variada, né? O professor Marçal já se dedicou e deu aula na universidade, desde filosofia, introdução ao estudo do direito, foi professor titular de direito comercial, de direito tributário, de direito econômico, professor de direito administrativo, tem uma vasta bibliografia, né, os comentários à lei de licitações e contratos administrativos que o professor publicou desde o início, desde a edição da Lei 8666, através de 18 edições, e agora um novo livro a respeito da nova Lei
de licitações e contratos administrativos, o curso de direito administrativo também com 14 edições. Isso tudo faz com que o professor Marçal tenha uma característica muito própria de compreensão da variedade de temas envolvidos na interação entre o direito administrativo e a arbitragem. Nós hoje teremos já como uma sessão inaugural deste projeto uma discussão de fundo a respeito de alguns desses temas fundamentais. E isso essa nossa sessão de abertura ser efetivamente uma sessão de debate efetivo a respeito de temas é um reflexo da ideia desse projeto, que é justamente estabelecer um ambiente para discussão entre os especialistas em arbitragem, os especialistas em direito público, sobre esses temas fundamentais que estão no dia a dia dos litígios envolvendo a administração pública. O Brasil tem uma característica muito peculiar, muito própria em relação ao envolvimento da administração pública na arbitragem. A maior parte dos países que, digamos, competem com o Brasil no cenário internacional, os outros países da América Latina, as outras economias emergentes, etc., a maior parte delas conta com um tipo de proteção de investimentos, um tipo de solução de conflitos envolvendo o Estado, que é baseado em tratados de proteção de investimento estrangeiro ou leis nacionais de proteção de investimentos, que estabelecem ofertas abertas de arbitragem para os investidores que quiserem aderir a essas ofertas, através de uma série de atos a essa adesão, e o Estado se submete à arbitragem baseada num tratado, né? Baseada, então assim, a lógica dessa solução é um ato normativo, um tratado internacional, ser a base dessa forma de solução de conflitos. O Brasil não tem isso. O Brasil nunca assinou a Convenção de Washington, nunca celebrou nenhum tratado internacional e ratificou, né? Até chegou a assinar alguns, mas nunca ratificou nenhum tratado internacional que contivesse a previsão de arbitragem entre o investidor privado e o Estado, e desenvolveu, em paralelo, um outro sistema de arbitragens baseadas em contrato, portanto, o que nós chamamos normalmente de arbitragens comerciais com o Estado. Mas, bom, isso foi sendo desenvolvido. O professor Marçal até talvez vá poder tratar um pouco mais a respeito disso, de algumas dessas regras que hoje já basicamente consolidaram essa noção no Brasil, mas isso foi desenvolvido também de um modo muito equilibrado, porque se a gente for pensar, em 1998, o Peru editou uma lei estabelecendo arbitragem obrigatória em todos os contratos administrativos. Então, digamos, uma espécie de solução radical em relação a isso, né? Todos os contratos administrativos têm que ter arbitragem como solução obrigatória, uma solução de conflitos com o Estado. Outros países estabelecem proibições absolutas, em que o Estado não pode se envolver em arbitragens baseadas em contrato, só em arbitragens internacionais baseadas em tratado. O Brasil tem um sistema equilibrado, em que a arbitragem é uma opção para o poder público, opção que é construída diante de cada situação concreta, que pode perfeitamente ser adotada em algum contrato, não ser adotada em outro, diante de uma avaliação específica. Mas o que nós percebemos na prática é que a arbitragem com a administração pública no Brasil tem se tornado mesmo uma opção real para a administração. Ela há muito tempo deixou de ser uma solução que é buscada pelo particular e meio que imposta pelo mercado e a administração pública. E hoje, ativamente, a administração pública se organiza para a participação em arbitragens. E isso é visível nas estatísticas das principais instituições arbitrais brasileiras. Se nós formos ver, por exemplo, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CAMCCBC,
Em 2020, 6 arbitragens das 41 arbitragens em andamento. Na verdade, deixa eu só, desculpe, deixa eu corrigir aqui um ponto. Se a gente for ver na experiência internacional da CCI, há mais ou menos 20% das arbitragens, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, 20% das arbitragens envolvendo a administração, das arbitragens totais envolvem a administração pública. Se nós formos examinar especificamente o escritório da CCI em São Paulo, que foi aberto em 2017, 44 das arbitragens, 44 das 108 arbitragens em andamento agora na CCI em São Paulo envolvem a administração pública. 60 das 196 arbitragens que já foram realizadas pelo escritório de São Paulo da CCI envolvem também a administração pública. Então, a nossa estatística é até maior do que a estatística internacional, né? 30% do total e mais de 40% das arbitragens em andamento no escritório da CCI em São Paulo, que corresponde a 76 bilhões de reais em litígios sendo discutidos. Na Câmara da B3, né, da Câmara de Arbitragem do Mercado, agora, nesse momento, ela tem 14 arbitragens em andamento envolvendo a administração pública, que corresponde a 7% do acervo total de arbitragens da instituição, e todos nós conhecemos aquela pesquisa que a professora Selma Lemes faz, já vem fazendo há muito tempo, né, de arbitragens em números, que envolve uma pesquisa estatística das 8 principais instituições brasileiras, e tanto em 2020 quanto em 2021, ela chegou à conclusão de que entre 8% e 9% das arbitragens em andamento nessas 8 instituições envolviam a administração pública. E então, isso mostra, assim, em termos muito concretos, a relevância desse tema na nossa prática brasileira, a multiplicidade de normas editadas a respeito disso, especialmente a partir da reforma da lei de arbitragem em 2015, normas legais, decretos que organizam a participação da administração pública em arbitragem, tudo isso ilustra como o tema tem uma importância fundamental e peculiar na nossa prática brasileira. E então é nesse contexto que foi criado este projeto de Direito Público em Debate, para que nós possamos discutir com profundidade os temas que são submetidos aos tribunais que devem então julgar essas relações jurídicas peculiares, temperadas, coloridas pelas normas de direito público, e que são, em termos práticos, tão relevantes aqui entre nós. Eu gostaria, então, com essa breve introdução, de passar a palavra ao nosso coordenador científico, o professor Marçal Justin Filho, para as suas considerações, agradecendo mais uma vez, na pessoa da Caroline, o apoio do canal Arbitragem para essa iniciativa. Obrigado. Olá, é uma enorme satisfação participar do evento e desse projeto, dessa concepção de um desafio, em última análise. Eu agradeço ao canal Arbitragem e as palavras do César, da Caroline, agradeço a todos. E agradeço especialmente também a um conjunto de pensadores, de juristas, que já aqueceram, concordaram em participar deste empreendimento. Eu fiz algumas considerações e que, para fins de
sistematização, digamos assim. Eu gosto sempre de fazer sistematizações e que constam de alguns slides que eu peço que sejam projetados. E a ideia é, afinal, qual é a ideia? Vamos lá. A ideia é ter um espaço dentro da mídia social destinado ao estudo das relações entre arbitragem e direito público. Ou seja, a gente tem a previsão de vídeos disponibilizados mensalmente, com juristas especializados, não apenas em direito material, mas certamente com um largo domínio dos temas de direito material que estão relacionados a direito público, especificamente, e arbitragem, tomando em vista essa conexão que vai se afirmando de um modo cada vez mais intenso entre direito público e as arbitragens, tal como o César observou. Nosso formato previsto é um vídeo com duração aproximadamente de 60 minutos, que ficará disponível na internet, no YouTube, e com uma exposição inicial em cada vídeo de em torno de 40 minutos pelo professor, pelo especialista responsável, seguindo-se no restante do tempo um debate com outros juristas sobre os temas tratados. A gente teve a confirmação já de 9 grandes juristas brasileiros que são especialistas em temas variados e que têm conexão com temáticas de direito público. A professora Ana Frazão, o ministro Antônio Anastasia, a professora Cristiana Fortini, o professor Egon Bockmann Moreira, o professor Floriano Marques Neto, o professor Gustavo Binemboim, a professora Juliana Palma, o professor Rafael Walbach-Schwinn e a professora Vera Monteiro. Todos eles com uma generosidade assim marcante, que é característica da personalidade de todos, se dispuseram a doar algum tempo para essa meditação. E que é uma meditação que tem uma problemática muito peculiar. O desenvolvimento da arbitragem nos países, basicamente, se fez a partir do modelo da Common Law. Ou seja, a arbitragem é um instituto que teve muito mais um florescimento no âmbito dos países do Common Law do que nos países de outra tradição. E uma das características marcantes do Common Law é precisamente a inexistência de um direito administrativo com o perfil do direito administrativo continental e daquele direito administrativo que existe no Brasil. Isso levou a uma situação que é a característica, digamos assim, de um modelo de arbitragem segundo umas concepções e as circunstâncias do direito privado. Ou seja, de modo genérico, no modelo de Common Law, a arbitragem ela segue as características de um direito que desconhece, num sentido pelo menos equivalente ao nosso, desconhece o direito público e desconhece certamente o direito administrativo. E essa situação leva a uma experiência marcante que é introduzida no Brasil. A arbitragem que é introduzida no Brasil, ela vem com uma experiência característica, com um modelo característico de direito privado, de composição de litígios de direito privado. E isso levou, talvez até por isso, a possibilidade de nós diferenciarmos 3 etapas na evolução da temática da arbitragem relativamente a litígios disciplinados pelo direito público no Brasil. A gente pode dizer que, na primeira etapa, de modo genérico, havia rejeição quanto a essa possibilidade. É claro, todos nós sabemos que houve decisões clássicas, o caso Lage, etc., mas, de modo genérico, aludir à arbitragem como uma solução institucionalizada em litígios de direito público não é algo que se possa dizer que fosse pacífico, muito pelo contrário. A maior parte da doutrina e a prática rejeitava a adoção da arbitragem em relações de direito público durante um tempo muito grande, até pelo menos
a virada do século XXI. A segunda etapa pode ser dita como uma etapa de aceitação restrita. Começa com a aplicação de arbitragem no tocante às empresas estatais, e depois vai sendo admitida basicamente em função de uma autorização legislativa específica. O Tribunal de Contas da União, que talvez seja um indicador, uma instituição que pode ser escolhida para tomar em mente a representatividade do pensamento formal, oficial quanto a isso, tinha essa orientação no sentido de que somente era possível arbitragem no âmbito da administração pública quando houvesse uma previsão legal explícita, até a terceira etapa, que é a adoção ampla, inclusive em virtude das reformas legislativas que foram introduzindo autorizações genéricas para a arbitragem, até a reforma da lei de arbitragem, para explicitamente prever o cabimento de arbitragens. A adoção ampla de arbitragem tem várias implicações jurídicas. Obviamente, ainda há a questão da arbitrabilidade objetiva. Nós ainda temos uma certa discussão relativamente o que significa direito disponível, né? Que é a cláusula básica relacionada à definição da arbitrabilidade objetiva. O fato de existirem autorizações genéricas não superou, não eliminou, num primeiro momento, o questionamento sobre o assunto. Daí, então, as próprias leis começaram a definir o que eram direitos disponíveis. Eu dou um exemplo com a Lei 14.133, que é uma lei recente e que é talvez das mais modernas no sentido histórico, que contempla uma regra específica de autorização quanto ao uso dos chamados meios alternativos de composição de litígios, de resolução de controvérsias, e, especificamente, vai ao ponto de definir o que são direitos patrimoniais disponíveis, de um modo simplificativo, aludindo a questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações. Ou seja, essa solução surge pela incerteza quanto à viabilidade de aplicar a arbitragem a temas dessa ordem. E continua ainda a haver algum tipo de ressalva que vai sendo objeto de solução, digamos assim, pelo desenvolvimento do pensamento e da prática e da constatação da eficiência da arbitragem como um meio de resolução desses problemas. De todo modo, essa difusão de arbitragem, essa multiplicação de arbitragem que o César, inclusive, falava, levou a uma espécie de conscientização da especificidade da arbitragem em direito público. Ou seja, num primeiro momento, se tomou em vista que a arbitragem é um instituto genérico que é aplicado no mundo inteiro e que vai ser praticado no Brasil para relações de direito privado e para relações de direito público. E se começa a praticar arbitragem e, subitamente, vão surgindo temas que talvez não sejam peculiares a outros países, que talvez não sejam comuns ao direito privado e que são específicos do direito público brasileiro. Vai ser, então, imposta a regra genérica, legal, de que a arbitragem em matéria de direito público é só admissível como arbitragem de direito. Há claramente uma limitação da autonomia para a eleição do direito aplicável. Ou seja, nós temos uma temática no âmbito do regime de direito público, digamos assim, que não comporta afastamento mediante consenso entre as partes. Não há viabilidade de uma previsão contratual de afastamento de algumas normas que integram o sistema jurídico brasileiro no tocante ao direito público. Ou seja, não é possível que as partes disponham de autonomia quanto a isso. As partes têm de autonomia para a eleição da arbitragem como o meio de composição do litígio,
mas não tem autonomia para vedar, para excluir a aplicação de certos institutos, de certas normas. E isto é algo marcante, porque vai ser aplicado de um modo cogente e obrigatório, o que envolve, por outro lado, também uma análise da titularidade de competências administrativas privativas. E talvez essa seja uma temática que ainda exija um aprofundamento doutrinário, certamente, da prática no caso concreto. Qual é a extensão da competência administrativa de que foi investida a autoridade estatal, por exemplo, no tocante à solução para a recomposição da equação econômico-financeira? É cabível a arbitragem para avaliar o desequilíbrio da equação econômico-financeira? É cabível, a lei expressamente, inclusive, diz isso, a lei 14.133 diz isso, fazendo referência aos contratos administrativos clássicos, ditos comutativos, mas se aplica, parece claro, a qualquer relação jurídica de direito público. No entanto, é cabível que o tribunal arbitral imponha à administração pública uma solução específica para a recomposição da equação? É cabível que o tribunal arbitral determine, por meio de uma sentença, a elevação da tarifa? A redução das obrigações do contratado? Essa é uma questão que eu, como um administrativista clássico, digamos assim, tendo a rejeitar. Ou seja, talvez no futuro a evolução leve ao reconhecimento da viabilidade jurídica da atribuição ao tribunal arbitral de competências dessa ordem. No atual contexto, no entanto, eu diria que o tribunal arbitral tem competência apenas para reconhecer a ocorrência da quebra da equação econômico-financeira e para impor uma condenação à autoridade administrativa de uma obrigação de fazer, que é recompor a equação econômico-financeira segundo avaliações que sejam próprias do exercício de competências administrativas privativas. Isso tudo leva a essa sistemática própria do regime de direito público brasileiro, que não pode ser ignorada, que não pode deixar de ser considerada. Isso tudo também nos leva ao motivo, a uma das razões dessa iniciativa. Há uma espécie de assimetria cognitiva em relação aos ditos arbitralistas e uma assimetria cognitiva dita em relação aos publicistas. Eu vou fazer uma generalização que é perigosa, como todas as generalizações, mas eu respondo por ela. De modo genérico, os arbitralistas não conhecem direito público e, de modo genérico, os publicistas não conhecem arbitragem. Ou seja, há uma dificuldade daquele sujeito que pratica arbitragem, inclusive com grande maestria, que pratica arbitragem há longos anos, que tem uma experiência no tocante ao tema relativamente a relações de direito privado e, eventualmente, advogados, por exemplo, estrangeiros. Advogados que têm uma experiência de vida inteira de arbitragem, advogados americanos, advogados europeus. Eles têm uma dificuldade enorme para compreender o direito público brasileiro e as instituições brasileiras. E qualquer pessoa que tenha participado de uma arbitragem que envolva alguma assessoria, alguma intervenção de advogados estrangeiros, tem pleno conhecimento disso. Mas mesmo no âmbito do Brasil existe essa dificuldade. Por outro lado, os publicistas, que têm uma formação de modo genérico alheia à figura da arbitragem, têm uma dificuldade significativa no tocante ao domínio do assunto. É verdade que a difusão da arbitragem vai fazendo com que essas assimetrias sejam superadas, mas ainda é algo significativo. E é uma tendência dos arbitralistas, por isso, a negar as especificidades do direito público, tal como também há idêntico fenômeno relativamente aos publicistas, e isso leva a uma evolução que é lenta sob um certo ângulo, mas que é inevitável, relativamente àquilo que eu chamei de direito público da arbitragem. Ou seja, a construção de um conjunto de saberes, de um conjunto de instituições, a alteração de certos
certos paradigmas, tomando em mente a influência que o direito público produz sobre uma arbitragem. Essa circunstância pode ou não vir a se revelar como procedente. De todo modo, a proposta deste direito público em debate é uma revisão dos institutos de direito público em face da arbitragem e vice-versa, tal como se fosse possível produzir um novo saber específico, dotado das peculiaridades que o direito público apresenta, em colaboração, portanto, entre especialistas em arbitragem e direito público que possam produzir essa nova etapa. Portanto, nós estamos numa etapa nova, que é inicial, de um projeto em construção. Os desdobramentos futuros de tudo isso são imprevisíveis. O que é fundamental, no entanto, é a criação de mecanismos de participação de todos os interessados, não apenas daqueles que têm uma vida acadêmica, que têm uma atuação nas faculdades e na produção teórica, mas especialmente daqueles que têm uma vivência prática. Por quê? A arbitragem se constrói como um instituto fundado na experiência concreta da realidade. É muito problemático eu supor que a produção teórica no campo de arbitragem, se é que a produção teórica possa dissociar-se da realidade prática em algum momento, mas certamente no campo da arbitragem isso é impossível. E, portanto, há uma necessidade de interação entre os titulares de um saber teórico e os que atuam no mundo real, os que enfrentam os desdobramentos concretos de todos esses problemas, de modo a que esse é um espaço de debate sobre temas jurídicos controvertidos, inclusive com a criação de soluções técnicas via tecnologia da informação, para permitir que todo esse debate, todas essas incertezas sejam trazidas pela comunidade jurídica para análise comum de todos nós. Então, essa é uma exposição inicial, meditação inicial sobre o projeto e sobre aquilo que a gente pretende discutir. E acho que eu fiz essa exposição refletindo algumas meditações que são conjuntas e compartilho com os meus caríssimos colegas desse evento, César e a Carolina. Obrigado, professor Marçal. Eu, na verdade, tenho já algumas perguntas aqui a respeito da sua exposição. Eu só queria, antes disso, complementar um dado que eu comecei a passar para todos e acabei não concluindo. A respeito das estatísticas do campo CCBC, né, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em 2020 e 2021, havia, respectivamente, 41 e 42 arbitragens em andamento envolvendo a administração pública, o que corresponde mais ou menos a 20% da quantidade em andamento de processos. E em 2026, dessas 41 arbitragens eram novas arbitragens, foram processos que entraram naquele ano. Em 2021, 10 processos entraram das 42 arbitragens que estavam em andamento. O campo CCBC foi pioneiro num aspecto de divulgar, isso a partir de 2014, parece antes até da mudança da lei, divulgar as arbitragens envolvendo a administração pública direta, de divulgar dados a respeito delas. Então, quando nós entramos no site do campo CCBC, há dados ali a respeito de quais são as arbitragens, quais são os tribunais arbitrais, etc. E então, hoje existem 10 arbitragens em andamento envolvendo a administração pública direta, o que significa que existem lá 30 ou 40 envolvendo a administração pública indireta, que não entram nesse projeto de divulgação. Mas, professor Marçal, eu acho muito interessante perceber, né, diante dessa assimetria cognitiva, etc., dessa dificuldade de compreensão entre as duas áreas,
perceber que há um caminho fácil, mas errado, que às vezes os especialistas de arbitragem podem tender a adotar, que é justamente ignorar o que o senhor falou a respeito da existência de leis de aplicação cogente, leis de ordem pública, e que leis que não podem, normas que não podem ser ignoradas e que não podem ser objeto de autonomia privada, né? Não podem ser afastadas pela convenção das partes. Ignorar isso e adotar uma espécie de privatização da arbitragem envolvendo a administração pública que se reflete na ideia de que, não, se existe arbitragem, e a arbitragem, afinal de contas, é baseada num contrato, então nada que exista fora do contrato interessa, porque, afinal de contas, a arbitragem é composta por aquele quadro estabelecido no contrato. E a experiência de arbitragem em geral, a ideia de leis cogentes, né, normas mandatórias, para usar um anglicismo, é muito conhecida, não tem nada demais. É uma coisa, todo mundo sabe que a autonomia privada tem limites e que o tribunal arbitral é obrigado a aplicar normas cogentes que não podem ser afastadas pela vontade das partes. Mas às vezes isso não fica tão claro nesses litígios envolvendo a administração pública, quando a base do litígio é contratual. Na arbitragem internacional de investimentos, a interação entre arbitragem e regulação é absolutamente presente, né? Existe um caso que ficou muito conhecido, chamado Philip Morris, que existiu em vários países, inclusive, que dizia respeito à regulação para eliminação de propaganda nas carteiras de cigarro, que então o que se chamava de plain packaging. Então a carteira de cigarro tinha que ter daí um negócio só escrito cigarro, sem nenhum tipo de regulação e sem nenhum tipo de propaganda. E isso implicou lá, segundo os investidores nesse setor, implicou um dano. E se discutiu muito, né, nesses casos, e com resultados distintos, inclusive, em que medida a arbitragem poderia afetar essa regulação estatal de saúde. E, de um certo modo, frustrar a regulação através de uma indenização, por exemplo, ao investidor. Então, isso tudo faz parte da discussão da arbitragem de investimento, mas são temas, enfim, complexos, né? Saber em que medida um tribunal arbitral pode investigar essa atividade regulatória do Estado e os efeitos dela. Isso me leva assim, à pergunta concreta que eu queria fazer, que diz respeito ao que o senhor comentou a respeito quanto ao reequilíbrio. Então, a ideia é exatamente a de que a administração pública detém determinadas competências e que a escolha, por exemplo, entre aumentar a tarifa, reduzir obras, aumentar o prazo da concessão, o modo de implementação do reequilíbrio é algo que envolve essas competências próprias da administração. Mas a minha pergunta era se, de fato, o senhor entende que existe uma diferença. Eu sei que o professor não entrou exatamente nesse ponto, mas existe alguma diferença entre a função jurisdicional do árbitro e a função jurisdicional do juiz estatal em relação a esse ponto? Porque há obviamente, uma separação de poderes, separação de funções, em que a administração pública detém essas competências, um outro órgão encarregado do controle da legalidade dessas competências, que vai ser o juiz ou vai ser o tribunal arbitral, vai examinar a legalidade do exercício dessa competência e vai fazer aquela discussão a respeito da existência de fatores que limitem essa, digamos, discricionariedade, essa discrição, para, eventualmente, chegar à conclusão, né, nessa revisão jurisdicional, de que, naquele caso concreto, tinha sim que aumentar a tarifa, ou tinha sim que ampliar o prazo, ou pagar uma indenização em dinheiro, o que quer que seja. O senhor entende que, primeiro, há uma distinção entre o papel do juiz e o papel do árbitro
ponto específico, e depois haveria a possibilidade, então, de o tribunal arbitral exercitar esse exame de legalidade, de juridicidade do exercício dessas competências administrativas, ou isso o senhor entende que, de fato, é alheio ao papel de um tribunal arbitral? Bom, você foi ao ponto. Não vejo diferença entre a competência do Tribunal Arbitral e a competência do Poder Judiciário relativamente à solução a ser dada nesse caso. Em ambas as hipóteses, existe uma limitação decorrente da separação de poderes, partindo do princípio de que a competência para definir o modo de reequilíbrio, modo concreto de reequilíbrio, em princípio, é uma competência estatal que se insere dentro daquilo que eu poderia denominar de reserva de administração. Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário interferir sobre essa solução concreta, porque incumbe a administração, que é composta por agentes eleitos pelo povo, exercitar uma avaliação política sobre a solução mais adequada e satisfatória. Mas isso já foi mais ou menos reconhecido no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito dos praticantes da função advocatícia tradicional e comum relacionada com o questionamento perante o Poder Judiciário. Mas não parece que seja ainda algo que tenha sido incorporado no âmbito da experiência da arbitragem como algo pacífico. Eu diria que isso é pacífico no âmbito da atividade jurisdicional, muito embora, às vezes, até eu encontre, num caso concreto, alguma pretensão orientada diretamente a obter um provimento judicial de solução determinada e específica quanto ao modo de recomposição da equação econômico-financeira. Mas, no âmbito da arbitragem, a questão parece, intuitivamente, que, tal como numa relação entre particulares é possível definir como a pretensão reconhecida como procedente de uma das partes de obter uma compensação patrimonial, isso pode ser definido por parte do tribunal arbitral, numa relação privada, poderia haver uma tendência no âmbito da arbitragem a dizer, olha, é igual, então. Então, a gente também pode, como tribunal arbitral, estabelecer que fica elevada a tarifa, ponto. Ou que a administração pública é condenada a elevar a tarifa, ponto. Então, a minha ponderação é muito mais decorrente, não de uma avaliação da distinção entre Poder Judiciário e Tribunal Arbitral, mas muito mais uma distinção entre arbitralistas que praticam arbitragem em direito privado e arbitralistas que praticam arbitragem em direito público. Ou seja, se trata de uma assimetria cognitiva, mais propriamente. De todo modo, essa é uma questão que eu ainda... os seus desdobramentos, alguns desdobramentos que são clássicos, e eu acho que ninguém conseguiu responder ainda, se a pergunta básica é: a competência do tribunal arbitral é idêntica à competência do Poder Judiciário ou não? Essa é uma pergunta que é uma pergunta cruel de ser respondida. Dou um exemplo. É cabível ao tribunal arbitral pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei? É um tema que me parece extremamente complexo e problemático. É possível que o tribunal arbitral deixe de aplicar uma lei sob argumento, sob o fundamento de que ela é inconstitucional? E, em o fazendo, caberia um recurso ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal exercesse a sua função de guardião da Constituição? Não, esse é um tema que vem mesmo até preocupando, enfim, especialistas de arbitragem no mundo inteiro, e existem países em que isso está até previsto mesmo na Constituição, a possibilidade de haver uma espécie de recurso, uma reclamação, um recurso extraordinário, o que for, em relação a temas assim, quando o tribunal arbitral decide sobre constitucionalidade. Eu até diria que a minha tendência é entender que sim, o tribunal arbitral pode fazer isso, dentro da ideia de que o árbitro é juiz de fato e de direito, tem que aplicar o direito como um todo,
dentro desses limites dos direitos patrimoniais disponíveis, né? Então é claro que daí a gente volta, né, no âmbito aqui do direito público, a gente volta para a discussão, né, do início da conversa, lá, de, afinal de contas, o que é disponibilidade, etc. E eu acho que um dos objetivos desse nosso programa aqui vai ser tentar sair um pouco dessa conversa circular, né, em que meio assim, meio em que a conclusão vira premissa e não se chega propriamente a nenhuma solução consistente, né? Então, eu imagino que nessas 9 sessões que nós teremos ao longo de 2023, esse vai ser um tema recorrente, que sempre vai aparecer um pouco essa ideia de afinal, o que é que pode ser objeto de arbitragem na administração pública, o que é objetivamente arbitrável, considerando essa ideia de disponibilidade, e em que situações, então, o árbitro vai poder exercitar todos os poderes que se espera que ele exercite, porque, afinal de contas, também não serve para nada uma arbitragem envolvendo a administração pública que vá poder aplicar metade do direito, né? Poder dizer, não, só vamos poder aplicar o direito infraconstitucional, só vamos poder aplicar o que está no contrato. A gente vai chegar à conclusão de que é melhor não ter arbitragem com a administração pública numa situação em que a gente vai ter que criar um outro direito para poder aplicar na arbitragem. Então, eu acho que essas são discussões muito importantes mesmo que a gente vai ter que desenvolver ao longo desse ano, nessas sessões todas. Eu acho que os objetivos aqui dessa nossa reunião introdutória foram bem realizados e atingidos. A ideia é justamente, com essa nossa conversa aqui com o professor Marçal, mostrar a franqueza e a profundidade com que os temas relacionados com o direito público na arbitragem devem ser tratados nesse programa. Então, nós pretendemos ter o professor Marçal, eu, outros anfitriões que estarão aqui nas outras sessões, conversando com os professores que o professor Marçal mencionou. Nós pretendemos ter, de fato, essa transparência toda nas discussões e colaborar efetivamente na construção do conhecimento necessário para que o nosso sistema se consolide mesmo, nosso sistema de arbitragem envolvendo a administração pública se consolide do modo mais consistente possível, que continue realizando o que o Brasil tem alcançado até agora, de ser efetivamente um modelo modelo internacional no desenvolvimento da arbitragem comercial com o Estado, com partes estatais, com a administração pública, então, com uma qualidade cada vez maior, com conhecimento recíproco entre os arbitralistas e os publicistas cada vez mais amplo. Então, obrigado mais uma vez, professor Marçal, pela coordenação científica desse programa, por compartilhar conosco já hoje essas reflexões, e eu devolvo a palavra à Caroline, então, para a conclusão. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Marçal. Obrigada, professor Marçal, pela brilhante exposição. Eu sempre gostei muito desses questionamentos. Eu acho que faz parte do desenvolvimento desse tangenciamento da arbitragem com a administração pública, fazer perguntas, nos antecipar, e acho que hoje em dia já é uma realidade isso, né? Então, essas perguntas têm que ser respondidas, têm que ser pensadas, então me agradou muito a ideia de ver em um dos slides a questão de se chegar a um novo saber, a um saber conjunto que venha integrar
tanto as necessidades de uma parte sem considerar as das outras. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com o desenvolvimento orgânico que a arbitragem com a administração pública tem acontecido no Brasil. E eu vou me sentir muito honrada se a presença de vocês nos próximos episódios puder nos ajudar com isso. Eu acho que é um programa que eu vejo uma tendência de que ele venha a fazer parte aqui do canal por muito tempo, porque ainda há muito a ser feito. Então, novamente, obrigada pela disposição. E aí vamos agora para os próximos episódios. Eu já ansiosa para assistir, agradecendo imensamente a presença de ambos aqui. Obrigado. Obrigado, Caroline. E o próximo episódio é no dia 19 de abril, correto? Correto, isso Quarta-feira. mesmo. Isso mesmo. Então, nós nos vemos novamente, então, no dia 19 de abril. E obrigado, mais uma vez, ao canal Arbitragem pela parceria nesse projeto. Obrigada a vocês. Obrigada. Até a próxima.